Opa, tudo bom, gente? Boa tarde, boa tarde. Obrigado aqui aos meus amigos painelistas que estão aqui para poder contribuir um pouquinho com a visão do mundo de Fiagro, dos investidores, de mercado. Obrigado a todo mundo que está assistindo e teve interesse aqui no bate-papo. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, mas no final o mais legal é ouvir a turma que está no dia a dia ali fazendo a gestão dos fundos, comentar um pouco do que está vendo, das oportunidades, dos desafios e como pegar esses desafios e trabalhar eles bem para fazer ele virar uma oportunidade. Mas antes disso, eu só vou passar um pouquinho da nossa visão aqui de XP com relação ao produto Fiagro, ao que a gente vê do produto, as oportunidades que ele tem e um pouco como é que a gente trata esse tema, né? Vou ser breve aqui para depois compartilhar com os colegas. O Fiagro, na nossa concepção, é uma forma de democratizar o agro no mercado de capitais, né? Então, o mercado de capitais ele acaba concentrando boa parte das suas emissões no topo da pirâmide, né? Em empresas maiores, e acaba não descendo para a base da pirâmide em produtores médios e empresas menores, empresas que às vezes estão num processo de evolução de governança e que precisa e que ainda não consegue acessar o mercado de capitais direto, né? Essa é a beleza do Fiagro, é você democratizar o acesso do agro à Faria Lima. E por que o Fiagro faz isso, né? Ele faz isso porque tem uma das coisas mais importantes que a gente vê na XP quando a gente vai analisar uma proposta de um gestor, a gente vai analisar uma tese, é o quê? É a capacidade de gestão do gestor e do seu time. Então, um gestor, ele traz a sua proposta, né, de tese, traz as suas qualificações ali, para o quê? Para poder fazer a alocação daqueles recursos em ativos e fazer a gestão do fundo em nome dos cotistas. Então, nada mais é do que um participante profissional intermediando o investidor com a oportunidade, né? E fazendo esse serviço para o investidor. Essa pessoa profissional, ela conhece do mercado, ela roda o mercado, ela vai defender os interesses dos investidores em qualquer tipo de situação. E por isso, para a gente, essa é uma das análises mais importantes que a gente faz na XP. É analisar o gestor, que são essas pessoas que estão aqui representando cada uma gestora, um fundo e uma tese, né, diferente. Então, do ponto de vista de XP, essa é a principal análise que a gente faz para conseguir avançar com os fundos existentes ou com novos fundos, né? Nos últimos anos, a gente teve um grande avanço do mercado de Fiagro e a gente vê muita oportunidade daqui para frente, né? Quando a gente fala de agro e tentando já levantar uma pequena bola aqui para vocês poderem complementar, quando a gente fala de agro, acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né? O agro não é uma cultura, não são duas culturas, né? A gente está falando de várias culturas, e a gente está falando do mercado de commodities, onde várias culturas passam por ciclos, ciclos de alta, ciclos de baixa, né? E o que é importante? O que é importante? O importante é o gestor saber trabalhar essa pulverização de culturas, saber estar posicionado no ciclo de alta, saber passar pelo ciclo de baixa. É isso que a gente vê, né? E quando a gente fala de alguns subsetores, eu vou citar alguns exemplos, mas a gente vê subsetores com margens e oportunidades muito boas, né? Você pega o setor sucroenergético, por exemplo, está passando por um momento muito bom. Setor de café, setor de suínos, setor de frangos, setor de laranja está na melhor margem da sua história, né? Até quando a gente consegue medir. Então, assim, tem muita oportunidade, é um setor que está pujante, está crescente e a gente aposta muito nisso, tá? Eu vou começar aqui, vou passar aqui para o Gustavo que está do meu lado, para ele passar um pouquinho da visão dele. Acho que cada um vai poder falar sobre a oportunidade que vê, como se apresentar, contar sobre o seu fundo, falar sobre as oportunidades que vê. Mas, além disso, a ideia é ser um bate-papo. Então, conforme um vai falando e outro quer complementar, a gente vai estar aberto aqui para fazer esse bate-papo. Fechado, boa tarde a todos. Parabéns, Pedro, parabéns, família Nastari, pelo evento. Está muito legal e um prazer estar aí com uma turma de peso aqui para debater um pouquinho Bom, sou meio
vamos falar assim, se deixar a gente fala o dia inteiro de agro, né? É o que a gente faz há bastante tempo. Então, como o Pedro já me apresentou, eu sou o Gustavo, estou há mais ou menos 2 anos e meio, um pouquinho mais na XP Asset, né? Então, a XP Asset é um braço da XP que faz operações diversas, né? Então, hoje tem aproximadamente 150 bilhões de ativos sob gestão, né? E uma das 13 teses lá é o agro, né? Então, o agro hoje, a gente tem quase 2 bi de gestão exclusiva nos fundos Fiagros. A gente tem 2 fundos, né, específicos, o XPCA, que é o nosso fundo listado, com aproximadamente 430 milhões sob gestão, e o nosso maior fundo, que é o XPAG, que é um fundo setipado com um pouco mais de 1 bi 400. Explica aqui para quem não entende a diferença do listado e setipado. Acho que Tá, muita gente entende, mas tem gente que não conhece. perfeito. Acho que é Bom, legal você bom, explicar bom. isso aqui, você que tem os Sim, dois veículos, né? sim. Basicamente, o fundo listado é aquele que as cotas são negociadas na B3, então o cliente consegue acessar ali, ele tem uma vantagem de ter uma liquidez maior, né? Então, por exemplo, preciso vender, preciso comprar, ele consegue acessar via B3, né? E a cota negocia direto ali, e sobe e desce. E o fundo setipado foi uma indústria assim que a XP mesmo criou, né? Então, são fundos que têm uma tese de uma liquidez um pouco menor, né, na negociação. Porém, ele tem a cota mais flat, né? Mais assim, mais estável, teoricamente. Então, ele tem, vou falar assim, menos upsides e downsides na questão da cota dele. Então, mais ou menos isso, né? Que são os fundos que a gente tem ali. E aí, né, complementando assim um pouco da nossa história ali, né, eu particularmente tenho 15 anos de mercado agro, né, então trabalhei em alguns bancos. O último banco antes de eu ingressar na XP Asset foi o Rabobank, que é um banco holandês que foca exclusivamente no setor de alimentação e agricultura. E desde então a gente vem fazendo um trabalho, né, de justamente junto com a XP, junto com as outras casas, né, educar, né, tanto o investidor de um lado sobre o potencial do Fiagro, né, um fundo que investe, enfim, num setor pujante, 30% do PIB, né, na média histórica. Por outro lado, também explicar para o eventual devedor, para quem a gente vai emprestar, quais são os benefícios de, né, acessar o mercado de capitais, igual você bem colocou. É uma primeira linha ali, talvez, para a entrada de um produtor que não tem um balanço auditado eventualmente, ou uma empresa que está querendo fazer um primeiro passo no mercado de capitais. Enfim, tem um novo funding, né? Uma nova forma de captação de recursos. Né? Só um parênteses. Tem muita empresa boa, mas que por motivo XYZ não consegue acessar direto, fazer um CRA direto para a pessoa física, né? Às vezes porque não tem um balanço auditado. Isso. Mas está no caminho de ter, né? E acho que essa essa é a nossa, oportunidade. isso, e essa é a nossa função ali, né? Talvez ele não consiga acessar direto né, no varejo que a gente fala, que é a distribuição ali, mas a gente consegue fazer porque a gente tem o balanço, a gente tem a expertise ali da análise de crédito para montar junto com o produtor muitas vezes, né? E a gente fala lá internamente que tem muito produtor que tem patrimônio acima de muitas empresas listadas, né? Então, com a valorização da terra, tudo mais, o patrimônio de muitos produtores ali, acima de muitos bilhões, né? Então, ele só eventualmente mantém a operação da pessoa física por uma questão, né, fiscal, tributária ali, que para ele é uma vantagem. Mas a gente vê, né, que com ele emitindo o CRA, ele começa a se interessar por auditar balança, ele vê que é uma nova forma de captação de recursos, que talvez ele não vai conseguir num banco de fomento, né? Então, ele vê o Fiagro, já começou a perceber isso nesses quase 3 anos que o Fiagro está aí, uma forma bem interessante dele captar, dele diversificar, né, a captação de recursos em operações de crédito. Então a gente está aí, só para fechar aqui essa parte, há 3 anos mais ou menos, né? Então, com esses 2 fundos, a gente não tem, vamos falar assim, uma prioridade do ponto de vista de setor ou região, né? Então a gente tenta fazer um fundo que no final do dia ele mesmo se diversifica, seja geograficamente, seja setorialmente. Então a gente tem operações no Paraná, tem operações no Mato Grosso, tem operações no Mato Piba, né? Que é a junção do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Para quem não sabe, desde produtor, cooperativas, agroindústrias, então justamente para trazer, enfim, uma maior diversificação que a gente considera que é uma proteção, né, para o fundo e no final do dia para o rendimento do nosso investidor. Pô, legal. Obrigado, viu? Bom, seguir aqui a ordem. Eu pulo depois do Daniel e volto pro... Você quer comentar um pouquinho aqui, Guilherme? Bom, a Ceres é uma casa... A gente nasceu, né, do agro, a gente nasceu desse meio. A gente veio como tomador, na verdade, a gente fez um caminho inverso. Eu acho que isso é legal de falar também, né? A gente veio das dores de quem toma, né? Fui CFO durante muito tempo e essa caminhada, essa jornada no agronegócio, né, principalmente no mercado de capitais, ela sempre foi muito dolorida, visto que a gente começou isso em 2012. Mas eu acho que de tanto a gente tentar convencer, né, e explicar o que é o agro aqui na Faria Lima, eu acho que a gente foi super bem sucedido
e no final do dia a Ceres veio, né? Acho que para fazer isso, ajudar isso em outras empresas, como a gente acabou de falar aqui, a maioria não tem balanço auditado ainda, não tem experiência em emissões, e a gente veio para fazer essa jornada, né? Então a Ceres hoje ela tem um FDIC sozinho, URA, com mais ou menos 1,1 bi de PL, a gente tem mais 1 bi e pouco em operações de CRAS, né, na nossa securitizadora, mais 1 bi ali em fundos monocedente multissacados, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem hoje, mas sempre atuando nesse agro que eu chamo de agro pujante, né, que são essas várias facetas do agro, né? Então o agro tem o boi, o agro tem o leite, o agro tem o alho, né? E grande parte dessas cadeias, todas elas, né, na verdade, elas de certa forma tiveram algum tipo de preconceito com, né, o sistema financeiro no geral, porque acaba com aquela história de que é uma indústria a céu aberto, né? Então a gente veio para desmistificar muito disso, né, e conseguir tentar colocar esses 30% do PIB na mira dos investidores. É óbvio que isso é um caminho, a gente está vivendo ele, né, uma parte hoje um pouco mais tumultuada, mas é um caminho, eu acho que super valoroso e que no final do dia vai ajudar bastante o mercado de capitais e as empresas. Guilherme, o que você está falando é que, além de ter que captar o dinheiro, né, aqui, vocês como gestores, né, falar do investidor, você está falando que também tem um trabalho de convencimento do tomador, né, de falar o seguinte, ó, não é um bicho de 7 cabeças, como é que funciona? E aí a Ceres, ela entra nisso, Isso. dando a mão e trabalhando nessa jornada, literalmente. né? Eu acho que até por experiência própria, né? E como a gente tem essa, acho que no final do dia as pessoas nos conhecem por ter vivido isso em outro lado, há uma confiança, né? De, pô, me ajuda, né? Pega na minha mão e me ajuda a trilhar esse caminho, porque não é um caminho fácil, né? Não é um crédito trivial. No final do dia, a gente tem que sempre convencer o produtor, porque a gente tem que pensar que são 3 coisas ao mesmo tempo, né? Crédito, né? Então, tem que haver um investidor, tem que haver um processo e tem que haver um tomador. Então, esses 3 têm que estar muito bem ajustados, né? E o nosso caminho é esse, é pegar na mão de todo mundo e explicar isso de uma maneira um pouco mais clara, né? Desmistificar um pouco essa questão. Pô, o agro, o clima, tem muita coisa, tem muita variável? Tem sim, mas a maioria delas a gente consegue colocar sob controle. Mas pegar na mão do tomador hoje também é um desafio muito grande, até para você fazer a jornada dele, né? De uma pequena emissão para uma grande emissão, e no final do dia ele se desbancarizar um pouco e acertar mais o ciclo. Legal, legal. Paulão, você que fez o primeiro fundo agro para varejo, né? Não era Fiagro porque nem existia o Fiagro, era um FII. Mas conta um pouquinho aqui de você pra gente. Não, obrigado. Agradecer aqui a participação, parabenizar a XP, Datagro, todo mundo pelo evento. A RISA é uma casa que nasceu em 2020, 2019, dezembro, então praticamente 2020. Na época a gente ainda não tinha esse veículo que era o Fiagro, né? Então a gente acabou trazendo alguns fundos para o mercado de varejo, um fundo de terras agrícolas, que ele é um FII de agro, né? O RISA Terrax. Fundo de bastante sucesso no mercado, tem 1,8 bi hoje em ativos sob gestão, mais de 150 mil cotistas no fundo, com uma boa liquidez, aliás, uma liquidez maior que de algumas empresas na Bolsa, né? Então, a gente montou a RISA como uma casa de produtos alternativos, né? Eu tenho 12 anos de mercado financeiro ligado ao agronegócio, então, fundei a RISA junto com o Daniel, com o Jerusalém, para poder trazer um pouco do agronegócio para o mercado de capitais de uma maneira, de um olhar diferente, né? A gente é bem focado, vamos dizer assim, na raiz do agro, né? Os nossos fundos, tanto o Terrax quanto o nosso Fiagro, que é um fundo de CRA, a gente atua diretamente com os produtores rurais. Da nossa carteira hoje, 100% são de produtores rurais. Então, a gente acaba tendo um time que faz uma atuação em campo, né? Então, a gente tem uma presença regional bastante relevante, né? Tem uma pessoa que cobre o Tocantins, a Bahia e uma parte de Goiás. Tem outra pessoa que cobre o Mato Grosso e o sul de Goiás. Tem outra pessoa que cobre o restante do Mato Piba. A gente tem uma presença muito grande de relacionamento a longo prazo com os produtores, né? Para poder trazer esses produtores que têm capacidade financeira, que têm histórico de produção, que têm uma condição operacional
diferenciada, trazer eles para o mercado de capitais num primeiro passo, né? Eu acho que o primeiro passo é trazer eles através de uma emissão, de uma operação diferente, para que eles possam estar acessando através de um fundo, né? E o pessoal que tem essa vontade de ter uma governança maior, uma empresa que consegue ir para o mercado de fato futuramente, ele já ser mais conhecido pelos investidores, ter uma facilidade posterior nessa jornada de se posicionar no mercado de capitais. Então a RIS é um pouco disso, né? A gente procura trazer produtos um pouco diferentes, mais ligados à raiz do agro, mais ligados a produtores, a terras agrícolas, né? A gente também tem não chega a ser um private equity, né? Um FIAGRO quase private equity, de transformação de terras agrícolas, que agora, inclusive, a gente acabou de listar esse fundo, né? Então, assim, a RIS é uma gestora bastante focada no agronegócio, então aproximadamente 4 bi, em trazer produtos diferentes para os investidores que não estão acostumados poderem provar um pouquinho disso no agronegócio, né? A gente brinca que a gente deu oportunidade para talvez 150 mil cotistas serem fazendeiros no Brasil, né? Porque para comprar uma fazenda de grande porte hoje, seriam necessários alguns milhões de reais, né? Arrendar essa fazenda para uma grande empresa de produção, para um grande produtor, também não é fácil. Então, a pessoa que compra uma cota do nosso fundo está nessa condição, né? Ela tem um pedacinho de terra que está sendo arrendado para um grande produtor e está desfrutando um pouquinho desse mercado. O Daniel e Guilherme, eu vou querer que o Daniel comente uma coisa antes dele se apresentar aqui, e que o Guilherme também fale. Você falou um pouco da importância de ter alguém lá na ponta, né? Então você falou que tem gente lá no Tocantins, gente no Mato Grosso, não sei o quê. Eu conhecendo aqui, pô, o Daniel, a base dele, né, do grupo, tá lá em Goiânia. Queria que ele comentasse um pouco, assim como o Guilherme também, que está em Uberaba, e tem os seus times comerciais espalhados, né? Você fala dos 800 quilômetros, né? Sei que você conta aqui, não vou antecipar. Mas eu queria que vocês dois falassem um pouco dessa importância de estar ali próximo, na visão de vocês. E aí, Daniel, te passo a palavra para daí você voltar e se apresentar. Vamos começar então com o Guilherme. Aí, Aí você já pega e já vai. Eu pego, me apresento e falo. Combinado. Eu acho que o agro é um negócio que você tem que estar perto. Isso acho que é do business, né? A gente tem que estar perto. A gente escolheu, acho que tem uma questão óbvia, né? De bairrismo. Eu sou de Uberaba, mas enfim, nasci lá. Mas a localização é muito boa, né? O Uberaba está a 800 quilômetros de todas as grandes regiões produtoras, né? Então, além da gente ter as pessoas em campo, a gente tem a capacidade de ir nos locais de maneira mais fácil, né? Eu acho que esse sotaquezinho puxando o R também ajuda, né? Quando a gente vai conversar com o produtor e com a indústria, que são lá do interiorzão do fundo da grota. Então, é importante você também conseguir dialogar direito com eles, né? Eu acho que a gente consegue fazer isso bem quando a gente está próximo, né? Você consegue dar uma visão para o pessoal de que existe como entrar nesse mercado de uma maneira mais amigável, né? Não é aquela conversa mais, vamos dizer assim, mais truculenta do mercado financeiro. Existe uma conversa um pouco mais próxima e estar próximo dele ajuda muito nisso. Bom, boa tarde a todos, quase boa noite aí, né? Bom, queria agradecer também XP, Data Agro, parabenizar aí por esse evento. Uma honra estar aqui ao lado de vocês. Bom, me chamo Daniel de Paula. Eu também fiz um caminho até chegar nesse encontro aqui um pouquinho diferente. A gente já começou pela parte da gestão dos recursos dos produtores rurais e do caixa das empresas. Como o Gustavo falou, é um setor, né, assim, que está aí há bastante tempo e tem muita oportunidade também. Os produtores têm um patrimônio muito grande. E, já atuo nessa posição aí há mais de 15 anos, quase 17 anos, na verdade. Comecei aqui em São Paulo, apesar de ser de Goiânia, nascido e criado, pé rachado, como a gente fala por lá. Atuava como private banker, especialmente vocacionado para a turma do agro. Em 2018, a gente fundou a NextGen Capital, que é a primeira empresa do Grupo Nex, do qual também sou fundador. E, em Goiânia, vocacionado para o agro, mais precisamente pela parte de aplicações financeiras e pela parte de proteções de commodities agrícolas e câmbio. De lá para cá, a gente construiu um business de crédito e de
uma assessoria, né? Eu também topei pela proximidade e pelos anos que a gente tem trabalhando com esse setor. O educacional. A gente fala hoje em dia muito da educação financeira para ensinar os brasileiros a pouparem seus recursos e tudo mais, mas também tem a parte da educacional de governança, que a gente topou também lá atrás, em fazer a transição, a profissionalização dos departamentos financeiros, né, algumas independências de algumas áreas. A gente sempre atuou com a sucessão, né, assim, a passagem de bastão da primeira ou da segunda geração do agro, né, para essa nova A PF geração. se mistura com a PJ, né? Totalmente. Nesses casos que você está citando. Então é muito importante esse trabalho. Exatamente. E assim, as práticas que a gente vê hoje, essa turma nova que assumiu, né, assim, executarem, pô, é coisa de primeiro mundo. Primeiro que, assim, para quem vai, né, Mato Grosso, Goiás, norte do Paraná e todas as regiões norte, né, assim, lá no norte do Brasil, pô, assim, eu acho que é o nível de tecnologia, produtividade que tem no agro, também acho que dificilmente a gente vê em qualquer outra indústria no Brasil. Desde a época da sementinha mágica lá da Embrapa, que fez a expansão da fronteira agrícola, e aí, né, assim, a gente viu a turma subir aí daqui do Sudeste e do Sul para o Centro-Oeste, e agora já a gente estava conversando ali atrás, né, a gente falando de Acre, Rondônia, Roraima. Então, assim, tudo isso tornou esse ponto todo uma realidade. O Grupo Next, além dessa parte, né, da assessoria de investimentos, da parte das proteções, né, dos hedges cambiais, hedge de commodity agrícola, ele também, mais recentemente, criou a sua gestora independente, que a gente também tem um Fiagro que foi listado há 6 meses, mas é um Fiagro que está indo super bem, é um Fiagro, acho que preparado para passar por esses ciclos, né? A gente gosta de falar que a gente é anticíclico. Então, a gente hoje fechou todo o ecossistema financeiro. A gente está na originação, essa parte de emissão de dívida. A gente emitiu mais de 2 bilhões de reais em dívidas. E a gente atua abaixo do radar, né, para os produtores e empresas que ainda não estão, né, assim, tão disseminados, né, Brasil afora. Então, que a gente pega desde aquela parte lá do educacional da governança e prepara essas empresas para a parte de consolidação, né, que eu estou mencionando, a parte de fusões e aquisições, e para fazerem as suas emissões de dívida. Então, nessa parte, a gente fez essa emissão, aí são mais de 30 operações, 2 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Acho que a gente foi um dos maiores emissores de dívida. O Grupo Next hoje, contando a parte do Multifamily Office, da parte do agente autônomo e da gestora, a gente tem mais de 5 bilhões de reais sob a nossa assessoria. E a gente, né, como o Freitas comentou, a gente está sediado em Goiânia, que a gente brinca que é a capital do Centro-Oeste, ou do Centro-Norte, melhor dizendo. E através de Goiânia, a gente também tem outras filiais, né? A gente tem Redenção, a gente tem Imperatriz, a gente tem Balsas, a gente tem Araguaína, Luiz Eduardo Magalhães, Rio Verde, e também temos uma presença aqui em São Paulo. Então, assim, a gente está em todo o cinturão agro no centro-norte do país. Bom, acho que agora, falando aí dessa proximidade, né, por isso que eu achei importante a gente se apresentar, primeiramente, né, a gente investiu no modelo de relacionamento, então, com esses escritórios locais, com bankers locais que conhecem as famílias, e a partir até desse ponto, né, que a pessoa física se mistura com a pessoa jurídica no agro, né, por diversas questões, principalmente uma questão tributária, a gente fez esse caminho contrário, né, de através da parte, né, da pessoa física, do patrimônio na pessoa física, das aplicações, apresentar, e aí, tanto para a RISA, inclusive o Daniel foi meu chefe lá na Rede Grifo, lá atrás, que é seu sócio lá, né, Paulo? Para apresentar para a RISA, que foi assim que a gente começou, né? Essa parte das emissões de dívidas, né, desses relacionamentos. A gente apresentou bastante gente aí para a XP também. Fomos grandes originadores aí para o Fiagro da XP. E eu acho que eu brinco, eu me orgulho de falar que a gente nunca tomou um default e a gente nunca sugeriu ou emitiu dívida de uma empresa que deu um default. Exatamente pela proximidade, a gente conhece as famílias há várias gerações,
como a minha família e dos meus sócios também é de Goiânia, e todo mundo é vinculado ao agro ali, pô, são gerações, né, assim, de comprometimento, de profissionalismo, de proximidade, e eu acho que isso faz toda a diferença. Pegar o avião, ir lá, visitar, entender o negócio, entender as principais dificuldades e ser um parceiro, a gente está falando das oportunidades. Acho que o Fiagro hoje ele é uma excelente ferramenta de crédito para as pessoas, né, para os produtores, uma outra fonte de financiamento. E, pô, acho que quando a gente fez a gestora, a gente falou que o mundo precisava comer, né? E nas nossas projeções para 2040, a gente vai ter um aumento aí populacional muito grande. Então, se a gente não tiver uma grande mudança de dieta global, a gente vai ter que produzir, né? E para que a gente possa produzir, a gente precisa de financiamento. A gente vê os bancos cada vez mais pedindo ajuda nesse sentido. Então, acho que o grande desafio aí é a proximidade. E eu acho que a grande responsabilidade para quem tem proximidade, para quem investe em quem tem proximidade, é realmente avaliar esse ponto, avaliar os processos, e aí já passando a bola, né, para os nossos gestores. Acho que é importante a gente definir, além de, né, ir lá e saber quem são e quais são as alavancas que vão, né, assim, fazer esse crescimento todo daqui para frente, mas de como vai ser o processo de análise, como a gente consegue contribuir nesse educacional de governança, enfim, né, boas práticas, para que eles se tornem ainda mais produtivos, ainda mais rentáveis, porque isso é bom para todo mundo, né? É bom para o investidor, é bom para o originador e é bom para o tomador. Obrigado, Daniel. Acho que todo mundo se apresentou aqui, comentou um pouquinho sobre sua visão, como é que está estruturado, como é que enxerga. Eu vou jogar um pouquinho de pimenta aqui na conversa, tá? Então, a gente estava conversando aqui atrás, e ao longo do evento, conversando com um monte de gente, né, sobre várias oportunidades que a gente vê no agronegócio. Eu mesmo acabei de citar vários setores aqui, vários subsetores, né, do agro que estão com boas margens, estão crescentes, tem muita oportunidade, mas muitas vezes não é o que a gente acaba lendo, o que a gente acaba vendo de notícia, né? Então acaba que a notícia de um caso aqui, outro caso ali, acaba tendo uma reverberação muito alta, enquanto que do outro lado tem muita oportunidade, e essas oportunidades precisam ser faladas, né? Então, eu estou levantando a bola aqui porque eu vou fazer duas perguntas para vocês, e aí vocês, cada um puxa do jeito que quiser, mas é o seguinte: como é que vocês trabalham com essa dúvida? Porque do lado de lá tem o investidor, né? O investidor, ele lê o jornal, ele vê a notícia, ele pergunta, ele se assusta, ele quer entender, né? Então, como é que vocês estão trabalhando isso daí, que imagino que bate muito no dia a dia de vocês, isso daí? E depois, como é que vocês estão vendo essas oportunidades, né? Com um pouco de visão setorial de cada um de vocês. Posso começar? Beleza. Então, eu acho que essa troca com o investidor, ela tem que ser muito aberta, tem que ser contínua. A gente lá na RISA tem uma proximidade muito grande com a rede de assessores da XP. A gente tem um time de distribuição que faz, de fato, um trabalho muito bom na ponta. Acho que o Daniel aqui pode até citar. A gente visita os escritórios da XP, do BTG, de todo mundo que acaba distribuindo os nossos fundos com uma frequência muito alta. A gente chama para café da manhã na RISA, almoço na RISA, além de fazer essas visitas. A gente busca emitir não só os relatórios padrões mensais dos nossos fundos, mas comunicados, manda mailing. A gente tenta, de fato, mostrar o trabalho que está sendo feito na ponta, para que dê conforto para o nosso investidor de que a gente está fazendo um processo bastante diligente na escolha dos créditos que vão para os nossos fundos, no monitoramento dos créditos que vão para o nosso fundo. Então, assim, eu acho que o mercado deveria pensar nisso. A gente vai para a imprensa, às vezes, para falar o que a gente acha de bem do agro, porque as notícias ruins acabam tendo um pouco mais de sucesso do que as boas notícias em chegar no público, né? Assim, vamos dizer assim, Tem mais Ibope, né, tem Paulão? um pouquinho mais de Ibope, né? Mas a gente tenta passar
de fato, algumas coisas que fazem sentido, né? Alguém aqui até que citou também, todo mundo acha que o agro depende só do clima, não tem, isso não existe, entendeu? Assim, as boas empresas, os bons produtores, ele tem uma estrutura de capital que ele passa por 3, 4, 5 safras de problema climático e não tem um problema financeiro. Isso aconteceu no oeste da Bahia, por exemplo, a gente teve de 2012 a 2016, a gente teve 3 safras ruins em 4, e ruins para valer, uma delas a mais desastrosa da história, e todos os grandes produtores que estavam confortáveis no oeste da Bahia nessa época estão lá ainda, e numa situação muito melhor da que estavam em 2012. Então, assim, é uma situação que o agro ele é super resiliente, né, as bases estão aí, né, não mudou o conceito do agronegócio como um negócio sólido no Brasil. É o setor onde a gente tem diferencial, né, onde a gente tem vantagem competitiva sobre o resto do mundo, né? Então, nessa situação em si, a gente tenta passar isso para o nosso investidor, dar essa noção na ponta, para que dê esse conforto para todo mundo, né? Eu acho que assim, realmente, né, faço coro tanto a Risa, né, quanto a própria XP em todos os seus fundos. Realmente existe uma Porque você vende, né? Assim, só Exato. para ficar bem claro para a turma, você tem o fundo, tem assessoria, mas assim, você tem o cliente na ponta que você vende o fundo, né? Exatamente. E eu acho que assim, e é super transparente, né? Então eu visto os dois chapéus, né? Assim, do ponto de vista da gestão, né? Assim, eu sei como a equipe trabalha para também ter o relatório de gestão e atender todos os requisitos, né, da autarquia que regula o nosso mercado, que é a CVM e a Ambima, nesse caso, né, de fundos. É um mercado muito transparente e muito sério, né? Assim, a gente brinca que pô, a CVM, às vezes ela é mais rígida que a própria SEC, né? Que assim, a gente olha, né, para quando a gente fala de mercado financeiro e ativos líquidos, a gente sempre tem, né, os Estados Unidos como referência, mas o nível de regulação e o nível de boas práticas que são promovidos aí dentro do mercado financeiro brasileiro são sensacionais. E eu acho que todas as gestoras, elas compram muito essa ideia, né? São muito transparentes, muito próximas da nossa parte aqui aí no outro chapéu da distribuição, e isso empodera muito, né? Assim, para que a gente consiga levar a mensagem correta e detalhada para o nosso investidor na ponta. Eu acho que assim tem muita eu tenho liberdade aqui, eu tenho muita convicção, na verdade, da necessidade da existência de um FIAGRO do ponto de vista do investidor, do ponto de vista de diversificação de ativos, né? Assim, a gente vê o mercado brasileiro é muito concentrado em commodities, mas em commodities metálicas, né? Ou de energia. Então é Petro, Vale, CSN, e a gente tem poucas empresas listadas no agronegócio, né? Então temos lá a BR Foods, JBS, né? Os frigoríficos, né? Temos 2 lá da minha região, né? Boa Safra, enfim, Jales. Mas isso não está tão no dia a dia da maior parte dos brasileiros, né? Das zonas mais populosas do Brasil, elas estão muito vinculadas a uma economia industrial ou de serviços. Então, é um mercado ainda que parece muito distante, mas, na verdade, ele é muito presente no nosso dia a dia, porque a gente consome os produtos do agronegócio. Embora né, nessas regiões a gente não tenha fazendas e tudo mais. Então, quando eu vou fazer uma alocação do ponto de vista de distribuidor e alocador e gestor de portfólio, né, aplicações financeiras, pessoas físicas, é importante que a gente tenha acesso a setores, né, assim, num tamanho correto e de maneira diversificada. Eu não posso ficar só em construção civil, só em energia, só em infraestrutura. E eu acho que a gente comentou também em outro fórum que isso é um mercado que, apesar de ser novo, né, assim, eu acho que a Risa traz isso desde 2018, né, no seu DNA, e a gente viu em outras indústrias também um processo de adaptação para isso, né? Assim, então, quando a gente veio com CRA, com CRI, com debênture incentivada, lá em 2014, para as debêntures, né, para as concessionárias rodoviárias, enfim, também teve um processo de adaptação até lá. E olha onde esse mercado ficou. Acho que
Só de CRA a gente tem aí quase R$ 1 trilhão de estoque de emissões, de oportunidades de alocação e tudo mais. Então, isso aí para o distribuidor, desde que, né, assim, os gestores, inclusive a minha equipe lá do Fiagro, torne o processo transparente, siga as boas práticas, explique todos os cases e a responsabilidade do originador e do próprio emissor de cumprir as metas que foram definidas na emissão. Isso é muito importante para a continuidade desse bom funcionamento do mercado que a gente enxerga agora. Se puder complementar, acho que esse é um ponto muito importante referente, e a gente tratou lá na XP como gestão da informação isso. Porque quando a gente, lá atrás, 6 meses atrás, 7 meses, todo mundo falava, vai ser uma safra horrível, ninguém está plantando, né? Tava uma seca, né? A gente teve o efeito do El Niño esse ano, então outubro, novembro e dezembro foram períodos bem secos. E aí começou a chover notícias, né, desabonadoras para a soja, principalmente. Não vai plantar, não vai conseguir colher, e aí? Né? Então a gente trabalhou internamente, falou, vamos lá para Mato Grosso, vamos lá para o Tocantins, vamos lá para as regiões produtoras, entender o que está acontecendo, né, e trazer isso para os assessores. Porque no final do dia, quem liga a gente ao investidor é o assessor, que tem um papel muito importante. Então a gente reuniu com diversos assessores, né, fazendo reuniões, falou, olha, a gente está vendo essa questão, né, então não é um problema de quebra de safra, como está sendo noticiado, né, tanto é que a gente colheu, está fechando, né, as estatísticas, mas são 150 milhões de toneladas de soja, que querendo ou não, teve uma Segunda maior safra. Segunda maior safra, né? Teve uma quebra frente a uma perspectiva inicial de 165, tudo mais? Teve. Mas você está falando da segunda maior safra, né? Expandindo o outro para o sucrocoleiro que você comentou, tivemos recorde de produção ano passado, 650 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produção recorde de cana-de-açúcar, produção recorde de açúcar, 6 meses agora, 5 meses de exportação de bovino, né? Super em alta. Né? Então a gente tentou trabalhar essa gestão da informação, ser transparente. Eu acho que isso aqui é condição primordial para qualquer fundo, né, que prevê uma perpetuidade assim ali no relacionamento com o investidor. Tem que ser transparente, não tem que esconder onde tem problema, mas também você tem que trazer um conhecimento e falar, olha, o que está acontecendo é isso, essa quebra de safra, essa falta de chuva é pontual ou não, teve um problema aqui, teve um problema localizado, então a gente tentou trabalhar de uma maneira que a gente acessasse o assessor, no caso, né, falasse com ele para ele transmitir essa transparência, porque o Fiagro teve essa vantagem, né, de democratizar, mas são 500 mil chefes que a gente tem hoje em todos os Fiagros, né, que são os investidores, e a gente tem que prestar, vamos falar assim, para prestar serviço para ele. A gente é um mero prestador aqui, né, um intermediário. Então a gente vem preocupado, e só para fechar minha parte aqui, eu acho que a gente tem que ser muito diligente na informação que a gente passa. Porque o agro é muito dinâmico, né? Não choveu semana passada, mas essa semana choveu, teve uma guerra na Ucrânia, teve um problema de embargo na China. Então, são questões dinâmicas que vão acontecendo e vão trazendo novas diretrizes e perspectivas para o setor. Então, a gente tem que ser muito... nós, a mídia especializada, todo mundo tem que ser muito diligente na informação que passa. Eu vou citar um exemplo, claro, sem citar nomes aqui. Me ligam às vezes para perguntar, e a empresa X, e a empresa Y, e a empresa... E o que eu particularmente faço? Me liga. Porque no mundo digital de hoje, se você está lá em Querência, lá em Sorriso, escreve sem querer, esquece uma vírgula, tira um não, e ele encaminha essa mensagem para outro, isso pode tomar uma proporção. E a gente é formador de opinião hoje. Querendo ou não, todos aqui somos formadores de opinião, né, para o setor, junto com todo mundo que está aqui. Então, um evento como esse também é sensacional, né, para trazer essa transparência, toda essa dinâmica que é importante do agro. Então, me liga, que eu contextualizo, né, tive com essa empresa semana passada, eu tive mês passado, a minha visão assim, assado, e a gente também está continuamente aprendendo. Então, eu acho que essa palavra, né, essa gestão da informação que a gente trouxe lá para dentro da XP Asset, e vejo muitas outras casas fazendo também, é importante para tentar tranquilizar, porque no efeito manada, na hora que tem uma ação caindo, uma cota caindo, né, o investidor fala, não, eu quero vender, quero sair, tem algum problema que eu não estou sabendo, eu quero vender. E para a gente conquistar esse investidor de novo, na hora que ele vender essa cota com prejuízo, vai muito tempo aí, entendeu? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, nós, principalmente aqui como gestores, e os elos aí, vamos falar assim, da cadeia, para na hora de fomentar e de falar, né? Justamente de comentar qualquer notícia. Você tocou em um ponto bom, formadores de opinião. Eu fico maluco da vida quando eu vejo um formador de opinião falando algo sem propriedade, né?
Então, acho que é um cuidado que todo mundo tem que ter, porque, de fato, os formadores de opinião têm que tomar cuidado, porque o que ele fala e não tem propriedade pode ter um impacto do efeito manada e de N outros efeitos que você comentou aqui. Então, acho que é um ponto muito importante que eu, às vezes, vejo e falo, pô, mas como é que falou isso? Não foi lá ver, não conversou, né? Acho que é bom ponto. É difícil, né? Mas é uma oportunidade. Eu acho que a gente, com fatos e dados, né, não se discutem. Então, vamos lá, vamos Você pegar... falou que está na hora de acelerar no agro hoje mais cedo. pô. Como é que é essa aceleração? Não, Como é que você vai acelerar, Guilhermão? Vamos lá para fatos e dados, né? Eu vou falar do universo de recuperação judicial versus o meu universo de sacados. Então vamos colocar lá que o número atualizado hoje deve estar umas 130 RJs, mais ou menos. Eu tenho mais de 35 mil sacados na minha base. Então se eu colocar 130 para 35 mil, já é um negócio muito pequeno. Eu acho que a gente está vivendo no mundo de recorte, e recorte é um problema para a gente hoje, né? Então, quando você vai lá e pega uma RJ e joga ela no jornal de qualquer jeito e não conta o contexto, isso gera um problema e um efeito manada muito pesado no setor. Isso eu acho que hoje vem poluindo e de pessoas que deveriam estar falando ao contrário, né? Pessoas que deveriam estar explicando os movimentos. Às vezes a gente vê pessoas insinuando movimentos. Isso eu fico muito preocupado. Eu acho que isso atrapalha a indústria. A gente tem que lembrar hoje que vamos pegar do todo de crédito, né, do estoque de crédito que vai para o agro, 2/3 já vem de operações privadas, seja de mercado de capitais, seja de banco, e banco não aguenta mais. Então o mercado de capitais ele tem que ser... O mercado bancário no Brasil é muito concentrado. Muito concentrado, né? E já encheu o pote já está cheio. E o mercado de capitais ele é vamos dizer assim, o que vai proporcionar a continuidade desse crescimento. Então, a gente tem que contextualizar as informações no final do dia. Teve problema? Lógico que teve. Teve crédito que, às vezes, ele, por algum motivo, foi exagerado? Teve sim, isso aconteceu, nós não podemos negar. Mas isso faz parte do ajuste da indústria, né? A indústria está se ajustando, mas no contexto como um todo... Eu, sinceramente, como pessoa física, eu adoro ver um fiagro que a gente sabe que, né, a tese é boa, está tudo bem organizadinho. Cara, eu encho a mão, porque não faz o menor sentido ele estar com 30% de desconto na cota. Encher a mão é que você entra comprando, né? Entra comprando tudo, porque, pô, a gente tem que comprar tudo, porque... Você calcula o yield dado Quando você calcula o yield, o valor da cota patrimonial, não faz o menor sentido o que está acontecendo. É desinformação total, cara. Não tem racional, assim... Um fundo, por exemplo, por efeito manada, simplesmente por notícias negativas, então o setor acaba contaminado, né? O investidor fala, pô, vende Fiagro. Sim, como investidor, se você for diligente, tiver bastante clareza do que você está fazendo, conseguir ler a informação de fato do fundo, tal, hoje é um dos melhores momentos da história para comprar os fundos, né? O nosso fundo lá, por exemplo, da Risa, nós não temos nenhum default na carteira, nenhum problema na carteira. Nosso fundo saiu no IPO a 100, hoje está cotado a 83. Dá um yield de CDI mais 6,80 isento de imposto de renda para o cotista que entrar. 6,80. CDI mais 6,80. E você fala, pô, mas eu não estou com nenhum problema de crédito, o que está acontecendo, né? Deixa eu tentar entender, deixa eu rever minha carteira, analisar de novo, porque não é possível, alguém sabe alguma coisa que eu não sei, né? Porque gera até uma dúvida, porque está muito depreciado e no contexto, acho que 90% dos fiagros estão assim, né? Não é especificamente a Risa, não é a gente só. Todo mundo. Mas é porque começou a ter um efeito manada por conta de muito, né? Bafafá. A gente fala que de um lado é bom, porque o agro a gente comenta que ele é fofoqueiro, né? Então a gente comenta que tem que ser conversar ali com o vizinho, deixa eu ver com esse fornecedor para ver se o cara está pagando, se não está. Mas também essa fofoca pode gerar esse viés negativo, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Sabe um paralelo que eu gosto de falar, assim, porque esse efeito manada e essa preocupação que vocês bem colocaram aqui da responsabilidade dos formadores de opinião, agora, de acordo com algumas commodities do agronegócio que tiveram uma queda expressiva nos preços e aumento de custos, muita gente, né, assim, colocou em dúvida a capacidade de pagamento de algumas empresas ou de alguns produtores. Mas, pô, lá na pandemia, o barril de petróleo estava, $11, a ação da Petrobras estava R$8. O barril de petróleo custava menos que a pizza que a gente pede no domingo. E aí, pô, quem comprou Petrobras de lá para cá multiplicou por 10. E teve muita gente que comprou. Pô, será que a hora de comprar é a hora que o mercado está
Na alta na ou na alta baixa, ou né? na baixa? Na baixa, né? Com certeza. O ponto é que o investidor, você sabe bem, né, Daniel, tá lá vendendo, ele fala, mas será que não vai cair mais? Ah, Né? Aí a realidade é a seguinte: é, o mercado é inteligente, os fundos. Não é só a pessoa física que está vendo oportunidade nesse negócio mais. Então, assim, quem faz conta fala, nesse nível de retorno, já tá bom, né? Tá bom demais. Então, assim, eu vejo que o momento é bastante apropriado para quem é diligente, consegue enxergar as oportunidades, fazer uma boa análise do fundo que está entrando e tal, entrar comprando, né? E como é que é nível de garantia das posições dos Por, fundos? por exemplo, o nosso fundo lá, ele tem uma operação que não tem garantia de alienação fiduciária, a nível de 130% de garantia. A gente tem uma expertise boa em avaliação de terra, temos até fundo de terra e tudo mais. Então, assim, é um nível de garantia bastante relevante. No histórico da RISA, de 4 anos e alguns meses, aí, 6 meses de atuação, temos 0 default no agro, mais de 4 bi de créditos concedidos no período como um todo. É assim, tem histórico, tem garantia, tem spread, está lá posicionado. A foto Por tá rumor boa, né? A foto está boa, o rumor de mercado que está atrapalhando. Então, assim, o rumor de mercado trouxe, na nossa visão, mais de 300 bips de spread ad eterno para quem comprar o fundo agora. É muita Paulo, coisa. e tem um negócio que é engraçado, né? A gente estava conversando ali atrás. Se a gente olhar assim, né? Tivemos um problema pontual, ok, que basicamente também não foi nenhum problema climático, foi um problema de ajuste de preço. Né? Eu acho que o clima influenciou muito menos do que a maioria fala. Agora, tem um negócio que é muito engraçado. A safra do ano que vem, ela está dada com mínimo de 25% de margem. Exato. Né? E aí, aí que você fica mais assim, você fala assim, cacete, mas agora é a hora de realmente entrar, né? E aí você olha para quem está vendendo, eu acho que é importante da nossa parte também explicar isso para todo mundo que compra, né? Para os nossos investidores. Gente, a safra do ano que vem, ela está posta. Os custos estão postos, né? A gente nunca teve uma relação de troca tão favorável, acho que só em 2021, ali no auge da pandemia. Então, o que explica o movimento? Né? Acho que essa questão né, de explicar melhor, da gente comunicar melhor, eu acho que isso no final do dia é falha nossa também, né? Porque a gente tem que se explicar melhor, a gente tem que falar melhor. E os interlocutores do agro, né, aqueles que representam o agro, ali, as plataformas que representam o agro, a gente precisa comunicar isso melhor. E um ponto que eu não posso deixar de falar, eu acho que a gente viveu um ruído também muito de governo, que em determinado momento começou-se até algumas instituições de classe a alardear que existiria uma quebradeira generalizada no agro, que não foi verdade. Né? E isso também atrapalhou muito, mas também do nosso lado a gente também não foi suficientemente claro e falar, não, gente, isso é pontual. Né? Isso é um problema extremamente pontual. Acho que fica lição para a gente também, né? Essa lição de comunicação mais efetiva, eu acho que é importante. A gente gosta de comentar, desculpa, só rapidamente aqui, a gente gosta de comentar lá na XP que um produtor não quebra por conta de uma safra. Então, o produtor teve uma frustração de safra de um ano, e se ele estiver bem estruturado, né, como você comentou, né, Paulo, de Bahia, 3 anos ruins e tudo mais, se ele está bem estruturado, tem bons parceiros, boa bancabilidade, bons fornecedores, ele consegue passar por essa marola. Né? E aí é importante a gente também saber escolher os bons créditos para conceder. Né? Então, acho que enfim, não estamos isentando que não teve problema. Sim, ocorreram, né? Vão continuar ocorrendo, como todo setor. Né? Então, a gente teve problemas no varejo, né? Recorrentes, assim como teve no agro. Então, O cara bom que você citou, ele vai ter problema. Vai ter problema. Por quê? Ou porque vai ter um fator exógeno, né? Ou porque ele errou a mão. é commodity. Ou porque ele errou a mão, ou porque é commodity. Vai ter problema por uma razão ou outra. Agora, o que eu acho importante aqui, que retoma a nossa conversa, é a gestão profissional de um gestor estar lá para saber, quando der problema, como trabalhar. Porque a gente está falando de mercado de commodity, né? Então vai e volta, o problema vai e passa. E como é que o gestor está ali para ser um bom parceiro, que foi a palavra que você usou, para suportar ele, passar pelo problema, ter o dinheiro de volta e fazer o produtor também ir para frente, o cliente ir para frente, a empresa ir para frente, né? Sim. Em 5 anos, normalmente você faz uma operação de 4, 5 anos. Pessoal, naturalmente em 1 ano, pelo menos, vai ter alguma frustração de
uma quebra, ou o custo que aumentou, é do jogo isso, é commodity, entendeu? Então não é sempre para cima, né? Não existe uma commodity que só cresce. Então acho que é isso que é importante também. O pessoal assustou, realmente, né? Os fiagros foram lançados talvez no momento ali que as commodities estavam no alto, assim, né? E tá tendo esse ajuste agora. Mas é importante conceituar isso, é cíclico, tá? Ó, seguinte, eu acabei de ouvir aqui que a cerveja tá gelada, tá? A turma do show quer entrar daqui a pouco. Então é o seguinte, eu vou pedir, a gente tem 3 minutos, cada um dá uma mensagem de fechamento. Eu não vou falar para não atrapalhar e a gente vai embora e todo mundo aproveita o show, tá bom? Beleza. Não, eu queria só passar a segurança, assim, o agro não vai quebrar no Brasil, está muito longe disso. O agro, inclusive, é o motor de avanço do Brasil em termos de crescimento do PIB nos últimos anos. Vai continuar assim, porque é onde o Brasil tem um diferencial competitivo. E para você que é brasileiro, investidor brasileiro, eu acredito que seja quase inaceitável você não ter algum tipo de investimento num setor que representa 30% da economia do seu país. Então, a Risa está aqui para disponibilizar alguns produtos dentro desse setor, assim como a Ceres, a NextGen, a XP, todo mundo. Vale a pena entender um pouquinho melhor do agro para que você possa ter segurança e investir no setor. Bom, faço coro. Eu acho que assim, a gente estava falando lá atrás, né? O pior já passou. Acho que olhando para frente, concordo com o Gui aqui, pô, a gente tem aí uma margem estabelecida e num patamar bem significativo, né? Bem elevado. Concordo com a questão da diversificação. Pô, o cara mais rico do mundo lá nos Estados Unidos, né? Ele é o maior detentor de terras, então ele também está olhando para o agronegócio lá. E eu acho que essa diversificação tem que acontecer aqui no Brasil, principalmente para a turma, né, que ainda não se relaciona com o agro. Pô, isso é muito importante, né, de acessar esse setor. É um setor rentável, historicamente rentável e com bastante lastro. E eu sinto que as empresas e os produtores ainda estão com bastante espaço para, né, assim, tomar mais crédito. O plano safra nunca é suficiente. A gente vê alguns bancos também vocacionados né, para um fomento subsidiado que também não conseguem atender. Então, as ferramentas do Fiagro, elas são muito importantes para o tomador e para o investidor. E acho que a turma aqui já mostrou que todo mundo aí é craque, com excelentes equipes de gestão, de forma transparente e profissional, com proximidade. Então, acho que a gente está preparado para suportar essa demanda de crédito aí, que essa turma aí vai precisar para continuar alimentando o mundo. Bom, para quem me conhece, eu acho que sabe que eu sou um pouquinho pessimista, né, Pedro? Pedro fala isso o tempo inteiro, que eu sou um pouquinho pessimista. Mas até hoje eu, assim, mesmo na minha função, né, que eu tenho essa tendência de ser pessimista, eu nunca vi um momento tão bom para o agro. Eu que sou um cara um pouquinho mais segurado, eu nunca vi um momento tão bom. Eu acho que a gente tem, e eu não falo que é o pior já passou, acho que fechou-se um ciclo, abriu-se outro. Esse é o ponto, né? Fechou-se o ciclo, abriu-se outro, vai fechar ele de novo e vai abrir de novo, e isso vai ser o movimento, esse é o mercado. Né? E eu acho que a gente tem o dever de explicar isso para todo mundo. Nós estamos hoje no momento para o agro, né, em que a inversão do ciclo aconteceu e a gente tem grandes oportunidades aí. E eu espero sinceramente que o mercado comece a perceber isso de novo, para que a gente possa voltar, né, a colocar o mercado de capitais crescendo nesse segmento, né, e sendo o expoente no financiamento agro. Bom, acho que o pessoal já cobriu bastante. A cerveja realmente está gelada, o pessoal falou, né? Então, só do meu lado aqui, pessoal, acho que é mais uma palavra pro investidor. Exijam transparência, cobrem do seu gestor, né, explicações quando tiverem dúvidas. Eu acho que é importante a gente deixar vocês tranquilos. No final do dia, como a gente gosta de dizer, somos meros prestadores de serviço aqui, né, o dinheiro é de vocês. Então, né, o agro continua com os alicerces muito fortes e obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade, XP e Datagro. Senhores, obrigado. Obrigado, gente. Turma, obrigado. Espero ter contribuído XP. aí com vocês. Bom show, boa festa. Valeu.